Vou ao mercado, a senhora quer alguma coisa? Olha, atrás, eu estava vendo aqui outro dia que a gente já está fartando um pouco de beterraba. Se você puder trazer, traga. Tá bom então, vó. Eu vou lá. A senhora quer ficar com o telefone? Olha, que se você deixar é bom, viu? Porque daí eu já faço tudo. Ali para eles falo um pouco de São Luís, que veio tudo. Tá bom então, vó. Deixo o telefone. Daqui a pouco eu volto. Bom então, viu? Obrigado. Olha que eu até vou sentar aqui na cadeira direitinho, que o meu netinho agora saiu e deixou o telefone comigo. Eu disse que queria passar um pouco, né? Que quando eu venho aqui em casa, esses espíritos de luz, que eu fico assim, né? Sabendo que nem que o nome que eu tenho, né? Que é Maria de Nazaré Vicentina. Que eu digo que eu não sou digna de usar o nome de Maria de Nazaré. Também eu digo que eu não sou digna de receber esses espíritos de luz. Olha, quando chegam, chegou outro dia que eu estava aqui em casa, né? O que eu estava fazendo? Eu estava passando pano no chão. Eu já tinha até acabado, né? Mas estava com a roupa toda suja, com o cabelo bagunçado. Chegou alguns espíritos até que passaram a parede mesmo, né? Porque no quarto tem até uma entrada para eles, numa parede por onde eles passam, que eu já até acostumei já. Quando ele chega, chega sempre por lá. Outro dia o espírito bateu na porta, né? Eu fui atender, aí quando eu abri que eu vi que era um espírito. Ele não sabia passar a parede, ou não sei se sabia, né? Ou não conseguia passar. Que disse, a senhora tem pão? Eu digo, o senhor quer comer? Disse ele, quero. Aí eu digo, mas olha que eu tenho uma coisa para te contar até antes de te dar alguma coisa. Você já morreu. Ele diz assim, eu sei, Vicentina, que eu já morri, mas eu não sei encontrar o caminho. Daí o rapaz lá na rua falou para eu vir aqui falar com a senhora, pedir um pão. Ah, já sei até o que é. É uma bênção, né, de Deus, uma oração, porque isso que alimenta de verdade a alma. Entra aqui, sente ali um pouco, que eu sei que o espírito não sabe, né, muita diferença, mas tem plasmado igual esses móveis que tem na casa da gente, né, no mundo espiritual. Aí até disse a ele, sente, entre, vou passar uma água, vou passar um café para você, né? Depois até se você quiser tomar uma água, eu vou dar um pão e tudo. Eu dei para ele, mas enquanto que eu dava a ele de comer tudo, que ele pegou o duplo etérico, né? Que ele não tem o físico, o espírito não pega. Mas a energia das coisas, ele até sente tudo, como se alimentasse de verdade. Não é porque tem esse condicionamento, o espírito. Daí eu ofereci a ele, enquanto ele comia, né? Que disse que ele comia como se comesse tudo. Eu disse a ele, vamos fazer uma coisa que eu até estava aqui fazendo, preparada para fazer, você faz comigo. Ele disse, faço, porque a senhora me recebeu, eu aqui todo sujo, que nem que eu tô. A senhora me recebeu, me deu água, me deu de comer, tudo. Faço, vamos sim. Eu disse, vamos fazer uma oração, né? Pedir a Deus que você ache o seu caminho. Aí, enquanto que a gente fazia uma oração sentida, tudo, eu até que rezei o Pai Nosso, que eu sou muito católica, né? Não tenho vergonha de dizer a ninguém que eu sou muito devota de Nossa Senhora. Eu sou, eu amo esse espírito de tanta luz que ela tem, que eu vi outro dia que ela passou, né? Acenou para mim. E digo assim sempre às pessoas, né? Tem alguém em quem se inspirar, né? E que seja um espírito de luz, que faz boas coisas, né?
que se doa em favor do outro. Então, daí eu estava, né, fazendo oração com ele e tudo. É um espírito bonito, olha, que era loiro, tinha os olhos verdes. No caso que ele estava sem camisa, porque eu acho que era um surfista, tudo, que desencarnou, né? Que a praia, olha, que a praia nem fica tão longe aqui de casa, mas eu não gosto muito de ir, porque eu tenho medo das ondas, que diz que a onda é traiçoeira, né? Tem lugar que você tem que tomar cuidado, viu? Quando entre na água, só vai até onde que dá pé para você, viu? Para não correr risco nem nada. É muito perigoso a água hoje em dia, quando leva que você afoga, não tem mais volta não, viu? Se desencarna ali mesmo. E ele, né, bonito que era, olha que aqueles olhos azul, parecia até a minha mãe, que minha mãe é descendente de italiano, né? Tem os olhos assim da cor do mar mesmo, do celestial. Olha, nem é do mar, que o mar é verde às vezes. Uma cor do céu mesmo, que o olho dela era azul, tão lindo. Que eu lembro até hoje, né, do olho dela, que é bonito. Todos os olhos são bonitos, viu? Se o seu é marrom, também é bonito. Tem tudo, tem beleza em todo lugar, é só você saber enxergar. E daí eu estava pegado na mão dele, ele pegado na minha mão, porque tem isso, né? Quando a gente tem mediunidade de efeito físico, permite que o espírito segure na mão da gente, faça uma menção assim, né? Porque não é nem segurar que nem que diz o cientista que você está pisando agora no chão, mas você não está tocando o chão de verdade, né? Que é a energia que entra em contato com outra energia, mas nunca chega a se tocar. Tem isso sim, vá estudar, dê uma olhada nos estudos que tem em relação a isso, vai estudar isso, que você vai entender mais até disso, que por isso que o Espírito consegue segurar na mão da gente, a gente consegue sentir eles, mas não é que toca na matéria, toca na energia que circula a matéria, e daí depois essa matéria vai, viu? Estude, que é um estudo bonito, meu netinho gosta também que ele estuda, ele que foi que me disse isso outro dia. Eu pergunto, porque eu acho que a gente não tem nunca idade para parar de aprender, viu? Aprenda tudo que você pode. Olha que a inteligência, desenvolver a inteligência é um dos fatores que faz a gente reencarnar, viu? Óbvio que a gente tem que cumprir as provas, tudo, as expiação. Aí, então, né, ele estava ali tudo. Bom, antes de falar dele, terminar de falar, que eu estava dizendo que uma da, das razões de encarnar é você desenvolver sua inteligência. Por isso, se você gosta de alguma coisa assim que chama a tua atenção, vai estudar. Não fique parado, viu? Porque tem que estar sempre desenvolvendo. Meu neto, quando estudava inglês, também estudava francês, né? Que nem que quando ele morava, depois mudou para Curitiba, depois estudava italiano, alemão, tudo junto. Ele que diz que é bom estar sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo, por isso que ele gosta de morar fora. Porque enquanto que você mora fora, você está trabalhando, mas também está praticando o idioma. Que ele morou na Inglaterra, depois morou na França, passou para os Estados Unidos, depois mora, né? Olha que ele gosta de estar assim, né? Sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele me diz, vó, se a gente consegue fazer tanta coisa, né? Por que que vai se entregar a fazer uma só? Às vezes a gente nenhuma faz direito, né? Mas ele disse, não é fácil no começo, mas a gente... Olha, eu estou até aqui me movendo um pouco na cadeira, que eu tenho que tomar cuidado porque não fazer barulho para o vizinho de baixo, né? É uma pessoa boa e não reclama, mas a gente tem que querer fazer para os outros o que gostaria que fizesse para a gente, né?
de não fazer barulho, de querer bem, de pensar nas dificuldades, né, que possa estar passando. Nunca se sabe quando alguém chegou cansado do trabalho, tudo. E aí a gente, né, tem isso, tem menção de querer ajudar. Olha que até o gato do meu netinho pulou, saltou aqui da mesa, derrubou a chave. E eu não posso rir muito também, até porque agora eu troquei um pouco, né, a arcada da prótese que a gente tem, né, com uma idade não configura muito mais, né, na naturalidade, na normalidade, tudo. E que nem que eu estava falando, que eu até assustei um pouco com o gato. Eu assusto às vezes, é assim mesmo. Então, que nem que eu estava falando, né? Sempre busque fazer duas coisas que você pode, né? Se você pode, faça. Faça que nem que ele disse, no começo pode até ser difícil, mas com o tempo você vai pegando jeito, a coisa vai engrenando, né? Que nem que essa palavra moderna que ele fala, engrenando. E você vai descobrindo o teu próprio dom. Todo mundo tem, viu? Então eu voltando aqui, né, que eu recebi ele tudo, ofereci ele pão, mas eu ofereci pão, mas era uma forma, né, que eu senti na intuição que deveria fazer como uma ilustração. Até acho que ele sabia que o pão físico ficava, mas que sim, que podia alimentar do outro. E nem sei se ele também, na bondade dele, aceitou por bondade para fazer causa para mim, né? Olha, a gente quer fazer um causa para o espírito, que dizendo que ele é necessitado, que é desentendido, tudo. Às vezes, agora que eu estou tendo essa intuição, né? Que às vezes até ele que fez a bondade para mim de receber o copo com água, de deixar eu passar um café para ele, que me fez companhia um pouco, né? Contou um pouco do caso dele, que tinha acontecido. Olha, vocês cuidado com o mar, viu? Nunca deixe assim descuidar quando está na água do mar, porque não leva 2 minutos e te arrasta para dentro, viu? Tenha cuidado. E ele, né? Então eu vejo isso. Às vezes a gente acha que sabe tanto, mas na humildade a gente tenta ajudar. E o outro que sabe até mais que a gente recebe ajuda, mesmo sem precisar daquele tipo de ajuda, fazendo uma bondade para a gente em troca. Olha, e ele pegou o café, né? Que é o duplo etérico que chama, né? E tomou o café, tudo. Depois ele comeu o pão. E a gente conversando, ele falando, né? Com um pouco de aperto no coração, porque não queria ter partido tão jovem que nem que ele era. Não tinha nem 20, quanto era, meu Deus do céu, que eu já nem lembro mais. Não tinha nem 27 anos. Tinha uns 23 a 25 por aí. Bonito, todo musculoso, né? Que não é fácil desenvolver, porque tem que ter muita disciplina, comer direitinho, que eu digo, olha, já passou quanto tempo? Quase 15 minutos eu nem bebi água. Se o meu neto vê, chama minha atenção, viu? Pegue água você, beba sempre, viu? 2 litros de água pelo menos por dia, que equivale a 8 copinhos de água, né? Copo normal assim desse. Beba água sim, coma fruta, legume, verdura, faz bem para a saúde, viu? Então a gente se colocou, que eu me coloquei em oração com ele, tudo, uma oração sentida no meu coração. Até pedi que a Nossa Senhora abençoasse ele, que o Espírito de Luz viesse ajudar ele a se encaminhar. Depois apareceu uma senhora assim, já muito mais velha que eu, já por visão, né? Porque que o Espírito não tem idade, né? Mas se plasmou assim que eu vi. Aí ela estava ali, tudo plasmada. Ele não via ela, só eu que via. Ela me disse assim, segurando que eu sou mãe dele, que ele vai conseguir me ver.
vai, eu vou levar ele hoje. Olha, quando ela falou aquilo, eu olhei para ele assim, tão emocionada, que até, olha, só de fazer uma menção, de lembrar, já corre lágrima pela minha cara, né, pelo meu rosto, que o meu neto disse que, olha, outro dia eu disse cara, ele disse, vó, tem que usar a palavra certa, vó. Quem tem cara é o cavalo, vó. Ele até brincando comigo, que ele não, né, não corrige eu nada. Mas ele disse, vó, tem que usar a palavra certa, vó. É rosto, que o ser humano tem que é rosto. Então eu digo, né, que agora quando eu faço a menção só de lembrar de contar para vocês, eu vejo que corre lágrima no meu rosto, porque foi uma visão tão linda, né? Disse que o amor mais verdadeiro e puro que tem é o amor de uma mãe pelo filho. Que Chico Xavier que teve menção de dizer, né? Que até reproduziu, creio que eu, de um espírito que chegou para ele e disse que uma oração sentida, né, de coração, feita, tudo, pela uma mãe que clama pelo filho, disse que arrebenta as portas do céu. De tão forte que alcança até Nossa Senhora Aparecida, que alcança até Jesus, tudo, viu? Então, se você é mãe, você tem força, sim, que o teu filho está na droga, que está no caminho né, do, da promiscuidade, que seja. Você faz oração de coração sentido, não desista, viu? Não desista. Ore outra vez, não conseguiu, ore outra, porque a hora que expurga, né, toda a forma de provação, que é expiação, que ele tem que passar, que tem que fazer os outros passar, tudo, que ele vai ser encaminhado, viu? Não perca a esperança. Olha, a esperança é a última que morre. Você sabe disso. É um ditado que tem uma razão muito profunda de ser, viu? Não desista das pessoas que você ama. Se você é a mãe, mais ainda que você tenha uma força incrível de oração, né? De elevar a energia, tudo no ambiente. Você ora por ele, a oração bate no sor, onde estão, né, reunidos essas almas de elevação, que tem uma palavra que é uma palavra difícil, mas esses espíritos excelsos, viu? Que quer dizer que são muito evoluídos. Então lá a oração chega no sol, bate, volta e vai até tocando o coração do teu filho, a cabeça do teu filho, da tua filha, e eles vão até começando a pensar, ué, por que eu estou fazendo isso? Que não faz nem sentido eu fazer mal para o meu próprio corpo de tantas maneiras que tem, que diz que tem tanta criatividade, né? E os outros usam para estragar o corpo, não deve. Eu vejo, não deve fazer isso. Olha, eu fico até com o nariz um pouco entupido, porque eu começo a lembrar tanta coisa linda, ao mesmo tempo tanta coisa triste, né? Que a gente vê que emociona tanto de um lado quanto do outro. Mas não desista, viu? Não importa a idade dele, não importa onde esteja, diz, ai, já perdeu. Não perdeu, viu? Nunca perde, nunca se perde um filho, uma filha, enquanto você tem esperança, viu? Tenha esperança, não perca a esperança, porque a esperança é a melhor coisa que pode existir na mãe da gente. E se a mãe da gente perde a esperança, a gente perde até, né, que nem diz, as portas do céu se fecham sobre a gente. Então, se você é a mãe, clame a Deus, não diga assim, ah, eu já clamei tanto, não canse, viu? Ore 70 vezes, 7 vezes, para cada problema que você veja que tem ele, que dificuldade que possa estar tendo. Porque é verdade, se o Chico Xavier disse que escreveu mais de 500 livros, olha, que ele escrevia cada coisa que ia até mais além da inteligência dele, está provado, viu? Que era um ser de luz. Então escute tudo isso, olha, é que nem que ele falou, você não pode mudar o passado, reescrever, né? Mas pode mudar o futuro fazendo diferente hoje, viu?
Não perca a esperança. Todo mundo que tem filho, que tem filha, não sabe a força que tem perante Deus, viu? Ore por ele, não desista. Quando pensa nele curado, bem encaminhado, viu? Nunca perca a esperança. Quando que eu recebi aquele menino na porta da minha casa, olha, me deu um aperto no coração, que eu lembrei até do meu netinho, que ele é tão lindo, que nem que o meu netinho é lindo. E eu até fiquei com vontade de abraçar ele, mas abracei, assim, né? Dizendo, tenha em mim, avó, que você pode confiar, viu? Pode confiar em mim, porque eu já nem te conheço, já sinto assim por você um amor como que se fosse o meu neto, viu? Ele não ficou assim sem entender, né? Porque disse que agora do outro lado, peraí que eu estou limpando que entrou o pelo do gato dentro da minha boca. Esse gato sorta pelo, ai meu Deus do céu, eu limpo tanto, mas o pelo voa, né, às vezes. Agora que ele sartou da mesa, voou um pouco e veio para dentro da minha boca. Você acredita? Mas tá bom, eu não reclamo. É assim mesmo, você tem cria de estimação, é assim mesmo, viu? Tem que ter paciência, que os animais também não têm culpa. Você também perde, não é? Cabelo, sorta cabelo, às vezes até na comida vai, olha. Então, que nem que eu estava dizendo, recebi ele aqui na minha casa, né? Que é o apartamento do meu netinho. Sentei, coloquei ele, sente, fique à vontade, né? Ali na sala de estar, levei para ele, passei um café, ele fez menção que eu sei que não gosta muito de café, e eu passei um suco para ele, eu tomei o café para não fazer desfeita, né? Pela comida que a gente tem, não deve jogar fora um. Por isso eu digo, coloca no prato aquilo que você vai comer, viu? Para não desperdiçar as coisas, tanta gente passando fome no mundo. Eu mesma tomei um café, comi um pão com manteiga junto com ele e tudo. Daí, quanto depois, né, que ele contou, que eu escutei ele tudo, eu convidei ele e disse, vamos fazer uma oração sentida, levamos o nosso pensamento a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, viu? Ele disse, vamos, eu peguei o rosário, tudo. Ai, que menino lindo que ele era. Olha, benza a Deus, viu? Que vocês tudo são lindos, nós tudo, olha. Todo mundo que está na terra tem sua beleza. Algum tem uma beleza mais exótica que não encaixa tanto, né? Nos padrão que diz que é bonito, de ser musculoso, de ter olho claro. Mas não importa que se você é careca, se você não tem músculo, tudo. Você tem sua beleza, viu? Tem sim, é só você encontrar. Se você não encontrou ainda, procura, que ela está aí. E se sinta bem com o que você tem, porque se Deus te deu, é o presente que te cabia. Olha quanta gente sofre de assédio porque é tão bonito, você escapando de tudo isso, pela sua feiura, né? Que às vezes a gente faz menção de dizer que alguém é feio, mas não é feio nada, não tem nada disso, é só padrão que a humanidade põe, viu? Não se sinta feio. E a verdade é que você escapa de tudo isso. Olha, meu netinho conta, ele nem se acha bonito, mas as pessoas mandam e-mail para ele, fica perseguindo, dizendo que ama, que quer encontrar, que quer beijar, que quer fazer amor, que quer tudo, coisa assim, né? Que não se deve fazer, né? Porque coloca a pessoa numa situação de dizer, está exagerando, não deve. E fazem isso mesmo, mas eu digo a ele e ele mesmo explica para as pessoas que é provação, que todo mundo passa, quem mandou querer nascer, né? Um pouco mais diferente, né? Pro bonito, porque eu vejo o meu neto como bonito, assim, dentro do padrão da humanidade, ele é harto, quanto que ele deva ter 1,82 m mais ou menos, né? Que é a mesma altura do meu filho.
que é o pai dele, mas não herdou o olho azul do pai. Esse não, porque, não sei, deve que no mundo espiritual disse, vai de olho marrom que é melhor, porque se já vai ser difícil desse jeito, depois fica até pior, né? Mas esse menino que veio, né, que eu digo que era surfista, esse sim deve ter sofrido tanto com perseguição, né? Que as pessoas veem hoje em dia tá tão superficial, que olha para a pessoa, vê o corpo, esquece de ver que ali tem um espírito, vivendo uma encarnação, que às vezes nem tem ligação nenhuma com você. Não adianta. E aí, às vezes, você projeta, né, tudo, aquela inclinação sexual que você tem, né, de realizar teu desejo, tudo, e lança como uma rede de energia negativa em cima do outro, mas alcança o corpo do outro. Faz mal isso tudo, atrai miasma, tudo, não faz isso, que não é positivo, viu? Cultiva o silêncio, a meditação, faz as orações, né, tudo, o evangelho no lar, peça a espiritualidade que te mande alguém, né, que seja cabível, para a vossa existência, viu, que tem, vai que é até mais bonito daquele que você armeja, mas que não quer nada com você, porque nem tem ligação, nada, viu? Então, que nem que eu estava dizendo, um menino tão bonito, né? E eu não queria ver ele triste, né? Que a gente, porque não é tão evoluído, quanto mais feio, mais feliz a gente quer ver, né? Mas no caso dele, que ele era bonito, eu queria ver ele feliz também, não importa se ele era bonito, porque diz que já é bonito, já é feliz. Não é verdade. Nem todo mundo que é bonito é feliz, nem todo mundo que é rico é feliz. A gente às vezes se engana, né? Diz que já é bonito, já é rico. Não vou fazer uma oração para ele, não vou pegar, né? Na mão dele, né? Se ele pedir, não vou porque já é rico, nada bonito, deixa para lá isso. Não, pego na mão sim, ajudo. Se precisar, ajudo até. Olha, nunca perca o gosto de ajudar alguém, viu? É importante, é muito importante ajudar alguém, e você faz isso e depois você tem até lá no teu livro da vida fica registrado tudo, não perca esta oportunidade de quando você puder de ajudar alguém, nem que seja um espírito, viu? Porque você diz, né? Ai, Vicentina, não vejo espírito, mas eles vejam você, viu? Eles olham tudo que você faz, eles veem. Então faça coisa boa, que você inspira eles, que eles dizem assim, né? Olha, essa pessoa que é tão fraca, tão limitada, às vezes tão feia, raquítica, consegue, né, superar as provações da vida. Por que que eu, que aqui do outro lado, que sou tão inteligente, tão forte, tão bonito, não vou conseguir superar as minhas próprias dificuldades, a adversidade que a vida me propõe, porque até do outro lado, viu? Quando você morre, tem dificuldade sim. E aí você tem que superar, tem que ter disciplina, tudo. Não é porque que você morreu que vai para o céu ou vai para o inferno, né? E diz que não fui para o inferno, acabou. Não, não tem isso, nada. De inferno, de diabo, tudo isso é criação da mente do homem, né? Que diz, né? Que são somente ilha vibratória, que nem diz meu netinho, aonde cada um vai segundo sua sintonia, viu? Então tenha, cultive coisa boa no teu coração, para que depois da morte você vá para um lugar bom, que existe tanto, olha, tanto lugar lindo. Outro dia tive menção, né, que como diz o outro, de fazer essa projeção, né, que nem que diz o Saulo, que é fazer projeção, né? Ele é muito amigo do meu netinho, Saulo Calderon, que diz. E é ele que ensina, né, fazer projeção e tudo. E eu chamo de sonho, né, que outro dia sonhei assim, que o meu corpo ficou. Eu fui e tudo, das colônias, tem lugar tão lindo que eu lembro até hoje. Que são inesquecíveis de beleza que tem, que a gente vai, depois tem palestra, tudo, a gente fica
estudando. Outro dia a gente estudou com a princesa Isabel, né, que é a ministra veneranda do nosso lar, tudo. Ai, que espírito iluminado aquele, que, que olha, nem lembrando do lírio, que o lírio é tão lindo. Olha, eu gosto de lírio também. Gosto de rosa porque, em primeiro lugar, me faz lembrar de Aparecida, de Maria de Nazaré. Mas o lírio também, porque faz me lembrar de Santa Isabel, né, que é a ministra veneranda. E me faz lembrar dos espíritos iluminados. Lembro. Olha quanto tempo que já passou, meia hora que eu falando. Olha, vou continuar direto para não ficar, né? Que a gente vê que são coisas importantes, né? Que eu falando, às vezes encosta um espírito e diz, olha, lembra eles disso, Vicentina, que é importante que eles lembrem disso. Viu? Aí eu lembro, falo, tudo que a gente pode passar, que vai fazer bem para as pessoas, eu passo e digo, passe também. Então, que nem que eu estava falando, os espíritos vê sim, viu? Eles vejam tudo que você faz. Por isso, faça coisa boa, fale coisa boa, né? Tudo, investe bem o seu tempo, supere suas provações, porque que você vive as coisas bem, sobretudo quando é difícil. Você passa assim, né? Você faz uma menção de passar uma forma de coragem para o outro, superar as dificuldades dele, viu? Faça isso. Daí eu estava com ele, peguei na mão dele, né? Do espírito esse lindo, ele com aqueles olhos que parecia o céu, né? Que quando não tem nuvem, que fica tudo azul. Olha que lindo que era ele. Daí ele disse assim, né? Que agradecia, que faria assim a oração. Daí a gente começou a orar. Daí chegou uma senhora mais velha que eu, que disse, continua, Vicentina, que, olha, eu não consigo falar, que ela é tão linda, tão emocionada, o amor que a mamãe tem por um filho. É assim, uma beleza, assim, você vê a luz que saía do coração dela, como fluido balsâmico, assim, abençoando ele, tirando até que, como que se tivesse uma capa, né? Que não permitia ele ver mais além daquela, daquela faixa vibratória que ele estava. Porque ele não era ruim. Olha, que você nem precisa ser ruim para ficar perdido, né? É uma concentração menos nobre que você faz, né? Depois que você passa para lá de medo, de não saber muito, né? De lembrar das coisas ruins que fez e não se perdoar, você fica preso naquela faixa vibratória. Se perdoe, viu? Tudo que você fez errado, você fez porque você achou que era certo. Agora vai ter que pagar igual todo mundo que vai no restaurante, né? Que diz meu neto, que quando você vai no restaurante, você pede, você come, depois você paga. Você não reclama de pagar. Na vida é igual, você comeu aqueles pensamentos, comeu aquele sentimento, né? Botou para dentro, depois, né, utilizou ele como fonte de energia para fazer as coisas que não deveria ter feito. E aí você gostava, enquanto estava fazendo, estava bom. E é igual a comida do restaurante. Mas daí, depois que você sai daquilo, daquele ambiente, é hora de pagar a conta, porque você comeu, viu? Pague. Pague sim. Meu neto que diz, quando ele tomou a tal da ayahuasca, né? Que essa bebida do poder e tudo, disse a ele, não tome, netinho, isso, porque isso não é bom. Tudo. Ele disse que queria ter a experiência até para afirmar, para mostrar para vocês como é que era e tudo. E ele disse, agora que você entrou para a peia, aguenta que nem gente grande que você foi para, né, para ter a decisão de entrar nisso. Agora se aguenta, teve a maturidade para entrar, tem a maturidade para sair, viu? Gostei dessa palavra que ele disse, né?
que fez menção de dizer assim: agora você não vai afligir a cabeça dos outros com seus gritos, com a sua falta de educação emocional, tudo. Porque se você fez, né, essa menção de querer fazer alguma coisa, achou que tinha força, tudo, a condição, agora passe por ela sem reclamar, sem chorar, sem gritar, né? Sem afligir a cabeça dos outros, porque você mesmo, quando entra no desespero, você só atrai mais problema, mais dificuldade de sair da situação. Então, tá numa situação difícil, o que você tem que fazer é simples: paciência, paz, foco, e diga, faça sua oração, né, para que venha as energias balsâmicas, as energias que conectam a gente com as esferas superiores. E aí você vai armando e se pergunta: como é que eu faço para sair disso? Qual é o caminho de saída disso? E o melhor caminho é sempre ter a mente serena, viu? Tenha a mente serena que, olha, você vai ter criatividade, vai ouvir as intuições, tudo, e vai sair do problema que você está, viu? Não se culpe também porque diz, ai, como eu fui tonta de entrar nisso. Não tem nada disso, você entrou porque a hora que você disse que queria fazer aquilo, você achou que era correto. Agora descobriu que não é. Se perdoe, mude e tenha consciência de pagar, viu? Porque diz que mesmo quando a gente é mulher, a gente tem que ter hombridade de corresponder, né? Eu sou responsável por aquilo que aconteceu, que eu entrei querendo viver aquela experiência, agora que eu saí, eu vou arcar com as consequências. Dói, pode doer, não ligo. Não ligo, porque enquanto eu estava fazendo, eu estava gostando. E aí eu pago, sim, pago, porque Deus me deu força para entrar, me deu força para sair, me deu força para pagar. E eu te pago, porque daí eu vou acabar com a consciência tranquila, viu? Não tenha medo, não, não fuja. Porque quanto mais você foge, mais demora, mais a conta cresce. Não é assim? No banco é assim. Tudo na Terra é uma cópia do que tem lá em cima, que corresponde, né, com o que a gente precisa para aprender, viu? Então eu estava dizendo, e a gente começou a fazer a oração, aquela energia que estava em volta dele começou a se dissipar, tudo. Quando ele viu que tinha uma luz na frente dele, ele disse: Nossa Senhora Aparecida, você faz presente. Olha, Vicentina, que você é tão devota dela. Ele disse, não disse assim, né? Porque assim é o jeito que eu falo. Ele disse assim: Nossa Senhora Aparecida, presente. Eu disse a ele: podia ser também que essa senhora que está aqui tem uma luz tão grande, mas é essa impressão inicial que você está sentindo porque você está mudando de vibração. Continue orando que você vai ver quem é, viu? E ele continuou assim, né? E nós rezando, dizendo a Deus de bondade e de misericórdia, que pelo teu nome, Jesus Cristo, nós aqui nos encontramos reunidos na busca de levar a nossa vibração, perdoando a nós mesmos, recordando tudo o que fizemos no passado, passando uma menção de perdão àqueles que fomos, né, naquela hora que a gente achou certo fazer o que era errado, e nos perdoamos, pedimos também que o Senhor nos perdoe, e que eleve o nosso coração e dissipe da gente tudo que está impedindo a gente de continuar na nossa caminhada, né, em caminho do que é correto, do que é bom, do que é saudável, para a gente sair dessa vibração, né? E aí quando ele percebeu que a luz dele aumentou, não foi que a luz daquela senhora veneranda, também veneranda, que não era a Santa Isabel, né? Que era a mãe dele, mas era o espírito, olha, tenho certeza que fez muita coisa boa enquanto estava encarnada.
Era linda também ela, né? E olha que ela era mais velha que eu, já deve ter tido filho, né? Com uma certa idade, lá para os 40, tudo, porque, né? Mas não importa se você quer ter filho, na hora que você quer ter, se você tem esse chamado no coração, vá ter, viu? Não se importa com a tua idade nem nada, se você quer ter, ai, eu quero ter outro. Sentiu o chamado no coração, vá. Faça programação com médico, faça tudo direitinho, porque às vezes é até o momento de trazer um espírito, né, para viver o que ele tem que viver e tudo. Não se importe com nada assim de preocupação da idade e tudo, porque se não é para ter também você não vai ter, né? Segue o chamado do seu coração a cada dia e você vai terminar, que nem diz meu netinho, né? Vai terminar sempre no lugar certo, com a pessoa certa, viu? Daí, né, fizemos uma menção assim de elevamos o pensamento a Deus, tudo. Ele, né, lembrando tudo, disse: olha, teve tanta hora que eu fui um babaca, que eu sei que eu fui um babaca, de coisa que eu fiz, né, que queria ficar muito na minha, ia tudo pro mar, que eu disse que o mar que me entendia e tudo, mas eu não devia ter tratado, né, assim. Eu não tratava mar, mas me isolava muito e não gostava que as pessoas, né, se metessem tanto com a minha vida, que queria tanto, né, e tudo que olha, que tanto que as mulheres se apaixonavam por mim, eu nem queria nada com elas, né? Eu também tinha esse problema, né, que nem gosto de falar, né? Que ele diz porque tem muita gente que tem problema de subsexualidade, né? E eu sei como também nunca quis, né? Falar desses assuntos com ninguém e por isso vivia muito fechado, tudo. Que nem dizia ele. E se você tem problema, né? Que eu sei que tem essa homossexualidade, né? Que diz que é uma condição, não tenha vergonha, não tenha, viu? Você é um espírito lindo, igual todos os outros, todos nós. Não tem nada de errado com você. Você é filho de Deus também, viu? Se você não quer contar, respeite a si mesmo de não querer contar, respeite os outros que quer contar. Vive sua vida do jeito que você prefere, sempre perdoando os outros, que às vezes não tem muita compreensão, né, com você, as famílias, né? Olha que outro dia uma menina veio falar com meu neto, dizendo que a mãe dela não aceitava ela de ser homossexual e teve que sair de casa. Agora que encontrou uma outra moça que queria ela, tudo, que as duas se quer, que diz que se ama e tudo, tem vergonha de voltar para o país dela, porque disse que quer falar para a mãe, mas não quer, né? Diz que a mãe, olha, só ele mesmo nas consultas dele para entender tudo isso, para orientar. Diz que ela depois saiu tão feliz, tirou o peso das costas, né? Porque tudo isso é peso que a gente mesmo coloca com aquilo que a gente, que nem diz ele, a gente cria esses condicionamentos dizendo que isso é certo, isso é certo, isso é certo. Depois, essas informações que vai recebendo de certo e errado, que dá valor de verdade, se torna condicionamento, diz ele. Depois fica pesando na costa da gente, fica carregando, mas é tudo saco de lixo que a gente carrega desnecessariamente, viu? Só carregue boa coisa, não faz sentido não, viu? Carregue você boa coisa, pensamento bom, se perdoe, viu? E se ame o próximo na expressão dele, onde ele está, na condição que ele está vivendo. Porque todos nós, não importa se você é heterossexual, que você é homossexual, todos estão vivendo provação, viu? Rico, os ricos, ricos, os pobres, tudo. Se ame. E ele disse que eu não tinha assim uma tranquilidade de lidar com tudo isso, né? Também respeitava,
todo mundo que era me respeitava, mas às vezes que entrava nesses assuntos, eu tratava os outros com mais rispidez, hoje eu vejo que não é correto, tudo. Ele dizendo, né? E eu ali, eu escutando, digo, vamos continuar em oração, porque a gente, elevando o pensamento a Deus, Ele que reconhece toda Jesus, todas as nossas falhas, sabe reconhecer por que fizemos o que fizemos, viu? Não se preocupe com nada disso, que você é um espírito de luz. Pode ter certeza disso. E a gente, Pai nosso que está no céu, acompanhou. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje nesse dia. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando chegamos nessa parte da oração, ele então viu o rosto daquela senhora que tinha tanta luz. A luz se dissipou um pouco, porque a dele mesmo aumentou, né? Que, que como se tivesse saído uma poeira de cima do coração dele, né? Que diz o meu neto que tem o chakra cardíaco, tudo. E aí se iluminou tanto que ele viu e disse: Mãe, é você, mãe. Você veio me buscar. Olha que eu contando agora, né? Entro nessa energia, fico tão assim emocionada, que é o amor que uma mãe tem por um filho, nunca que deserda ele, viu? Não se preocupe se você já abortou, se você já deserdou filho, porque você ainda não tinha, né? Esse senso de mãe que você tem hoje, né? Então nunca é tarde para ser mãe, não é verdade? Às vezes um sorriso que você dá para uma pessoa que é órfão, você já é mãe dele, né? Dá um abraço, escuta. Sempre você vai poder ser mãe de alguém. Quando você faz uma coisa direito, correto, aqui na terra, você já é mãe também, porque o Espírito que está do lado vendo pode se servir do seu exemplo para se corrigir, para ter força, para ajoelhar com humildade, levar o pensamento a Deus e pedir ajuda. Pode ser mãe sim, viu? Nunca é tarde. Então, olha aquela senhora com aquele sentimento de mãe, passou tudo aquilo, que lindo que foi, que abraçou ele, disse: Meu filho, tanto que eu estava do seu lado, você não me ouvia, tudo. Não tenha remorso de nada, que você, olha, você fez tanta coisa linda na terra, você me permitiu ser tua mãe, me fez esse favor, um filho tão lindo que nem que você foi para mim, que ele tinha dito para mim mesmo que, olha, ele tinha a mãe dele na terra como uma rainha, tratava ela como se fosse uma pétala de rosa, né, que diz, como uma rosa linda, que diz, sem espinho, diz ele, que era minha mãe. Para mim era como dizer, né, que era Deus no céu e a mãe dele na terra. Diz que respeitava tudo o pai dele, mas que a devoção que ele tinha era pela mãe dele, cuidou, diz que cuidou até o último dia, tudo. E tem mérito, sim, eu dizia a ele, você tem muito mérito. Às vezes você só está aqui para me ensinar alguma coisa, para ensinar alguma coisa para as pessoas, né? Depois, quem sabe, eu não falo um pouco também para as pessoas da sua história, tudo. Ele disse, tem autorização, viu, Vicentina, que se você quiser falar da minha história, fale. Fale para que as pessoas aprendam tudo, que eu, depois que desencarnei, não me dei conta, fiz tudo o que fiz no mesmo dia, fui, peguei a prancha, fui de novo pro mar, chegou de noite, fui dormir. No outro dia acordei de novo, fiquei repetindo aquilo. E achei que estava vivo. Depois fui tendo fome, tudo. Comecei, né, procurar e acabei aqui, viu? Disse ele, né, quando a gente estava conversando.
Então ela abraçou ele, fez uma menção de me agradecer. Eu até disse: olha, a senhora me perdoa. A senhora é um espírito tão iluminado, ele é um espírito tão lindo também. Se chegaram, eu nem estava assim, né, com uma roupa boa, não tinha nada feito para receber vocês, a senhora agora como a senhora deve, viu? Ela fez menção de agradecer, ficou feliz, fez menção de rir. E levou o filho dela com ela, ele me deu um abraço, disse agora, a partir de hoje, se a senhora permitir, quero também ser o netinho da senhora. Eu disse, olha, que se você me der essa bênção, que se você me der esse presente, eu vou ficar assim com uma felicidade de fazer menção, de dizer palavras assim, de até sair da minha humildade, porque eu sei que eu não mereço, de ser a avó de um espírito tão lindo que nem que você é, viu? Eu digo lindo, não só porque você é lindo mesmo, mas assim, por dentro que eu vejo que você tem esse coração grande, viu? Você seja meu neto, sim. Ore por mim lá onde é que você vai, que eu sei que você vai para o lugar bom. Que eu aqui, né, na carne, a gente tem tanta dificuldade, a dor. Olha, eu até vou me arrumar na cadeira aqui, porque a gente aqui da cidade, né, já dói tudo. As costelas dói tudo. Então, mas eu não reclamo porque é natural. Isso, quando a gente vai vivendo, a dor vai vindo e a provação. A gente deve viver sem reclamar, sempre procurando o médico, né? Porque nunca se sabe até onde tem que ir a aprovação da gente. Tem que buscar cura, tem que buscar arrumar, sempre, sempre, viu? Não fique com dor, não, dizendo, ai, eu não vou tomar remédio, eu não vou no médico, porque eu sei que é prova e quanto mais eu vivo a dificuldade, mais leve fica o meu espírito, mas não é assim não, viu? Outro dia o espírito me disse isso, que se você não cuida quando tem que cuidar e deixa a dor continuar, você até passa a ser um pouco de suicida, viu? Não faz isso não. Vive a dor quando não tem como curar. Aí você deve viver mesmo. Mas quando pode, você tem que buscar consertar. Viu? Não fique com dor dizendo, ai, eu aguento, porque o meu espírito evolui. Não faz isso, não. Porque se você deixa, você acaba sendo irresponsável com a sua saúde, se acaba morrendo, que Deus o livre e guarde, até bato na madeira, que você não morra por nada, né? Que por não ter cuidado, por ter deixado acontecer, viu? Porque você vai para outro lado como suicida. Né? Indireto, sim, mas vai porque tem que cuidar, viu? Quando não dá, você não pode reclamar. Tem que viver igual São Francisco de Assis. Olha que São Francisco de Assis foi o maior exemplo, um dos maiores exemplos, né, depois de Jesus, de ter vivido dor sem reclamar, né? Não reclame não, mas também vai buscar cura, viu? Não fica com dor não, não pode. Daí ela foi embora, se despediu, ele disse isso, eu fiz até menção de me ajoelhar perante ele, ele não deixou, disse, não, Vicentino, você que me ajudou aqui, eu sei que eu que tenho que ajoelhar, eu também não deixei ele ajoelhar nada, que isso, que ajoelhar que nada, diante de mim, que sou assim, um espírito tão, que tem tão pouca luz, eu, olha, tão humilde que sou, de luz, né, espiritual, de bondade, tudo, que vai se ajoelhar do lado daquela senhora tão iluminada. Fiquei até com vergonha. Ele disse: sigo com minha mãe, mas se você me permite, venho visitar você sempre. Disse: venha. Isso que quando que foi? Já faz uns 2 anos, mais ou menos. Olha que o tempo voa, né? Ele já veio outras vezes, já falou comigo. Disse que foi para uma colônia espiritual com a mãe dele, que chama Vitória Régia, que chama. E lá, né, que tudo, que outra oportunidade se der, até falo. Mas foi feliz, continua a evolução dele, olha que é um menino de ouro, que eu nem sei dizer o amor que eu sinto por ele, que o meu netinho nem é ciumento nada, né? Então eu posso falar, e eu falo. E aí ele vem me visitar, viu?
Mas olha que já passou quase 1 hora e eu disse que eu ia falar, que eu falei com o espírito de São Luís, né? Que ele veio. Quem não sabe, às vezes, né, que São Luís foi o rei da França. Foi que tinha o apelido de Luís Nono, viu? Que até que meu netinho falou, que eu perguntei para ele quando que foi que o rei da França, né, que São Luís tudo. Ele disse que foi entre 1214 até 1270, por aí mais ou menos, que minha memória, né, aí eu com essa idade já não lembro, o que ele falou foi outro dia ainda. Mas eu falei assim, que tanto que ele fez, assim, que tudo, né, ele disse, olha, que ele foi quem dirigiu os trabalhos de Allan Kardec, lá na, como que chama? Ai, ele falou e eu não lembro. Lá na sede, né, que ele coordenava os trabalhos, tudo, do Livro dos Espíritos, de receber tudo isso. Era São Luís que coordenava os trabalhos do Kardec na Associação Espírita de Paris. Acho que esse é o nome, se eu me lembro, se mal, se mar não me lembre, né? Se me lembro bem, era esse o nome. E aí que diz que meu netinho falou que ele era o rei da França, que ele se destacou como um bom administrador, que foi ele que instituiu as assembleias judiciárias, né, que são a origem, né, dos parlamentos, tudo. E que foi ele tudo que organizou um sistema para evitar abuso administrativo. Olha como existe tanto abuso até os dias de hoje. Que ele que proibiu o jogo, e diz que, olha, o meu neto que já visitou essa faculdade, que foi ele que construiu a faculdade da Sorbonne lá na França, lá em Paris. Bonita, viu? Diz ele, eu vi foto também, eu não fui, mas ele foi. Tem até os amigos dele que estudou lá, tudo. E é um lugar bonito mesmo. Diz que até que o Giordano Bruno foi lá, né? Foi da Itália, olha, foi da Itália para lá. Que foi queimado na fogueira em 1600, esse Giordano Bruno. A igreja até hoje, eu que sou muito católica, mas acho que a igreja não devia, né, repudiar nem nada, até pediu perdão, porque botou ele na fogueira da Inquisição, o Giordano Bruno, que foi lá dar um discurso lá na Sorbonne, ele também. Olha, que história linda desse Bruno também, viu? Daí que construiu, São Luís construiu a Sorbonne, né? Que foi respeitado muito, olha, foi muito respeitado como soberano, que foi imparcial, né? Ele agiu até como mediador entre algum rei que tinha, né? Olha, que nem que eu sou, ele era católico fervoroso, é. Ele também organizou, participou de cruzada, né? E daí ele faleceu, ele veio a falecer vitimado pela peste, né? Mas olha, ele foi venerado por suas virtudes que tinha, que era tão bondoso, né? Mas também fez tudo isso com muita força, muita garra, né? E aí ele foi canonizado, que perguntei assim para o padre outro dia, né? Quando que foi canonizado São Luís? Ele disse em 1297. Aí eu falei, né? Que lindo que é a história dele, tudo que ele foi, tudo. Daí ele disse, né? Ele veio, outro dia apareceu, disse que, olha, eu falei assim, obrigado, viu, por o senhor me visitar. Eu estava aqui lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E me veio aqui a questão, né, dessa pergunta, se é um castigo a encarnação, né? Porque tanta gente que eu vejo, né, que eu falei para ele, que mais que peleja acaba dando tudo errado, alguma coisa, nasce feio, ou nasce muito bonito, porque os dois é provação. E aí que nasce rico, outro que nasce pobre,
né? Outro que nasce sem os membros, outro que nasce sem o cérebro. Ai, que pena que eu tenho, viu? No coração de ver tanta gente com tanta dificuldade, um que vem na cadeira de roda, outro que não pode enxergar, outro que não escuta. Olha, até perguntei para ele, digo, perdoe, eu sei que, né, a gente não tem essa liberdade, né, de direcionar a pergunta a vocês que são tão benevolentes, tão ocupados com a evolução que vocês têm. Aí ele fez menção de rir e disse assim, mas Vicentina, lembre que o seu neto falou, que o monge falou para ele. Eu digo, o que é que foi? Não lembro. Ele disse que quanto mais evoluído, que vocês dão nome de evoluído, né? A gente aqui não chama assim. Mas quanto mais que vocês falam que a gente que é evoluído, tudo, mais a gente quer estar perto de quem mais necessita, viu? Então, não se preocupe, não veja tanta evolução na gente. Veja que a gente só gosta de se ocupar muito mais do que antes com o amor ao próximo, com praticar o Evangelho de Jesus. Veja a gente como irmão mais velho, mais nada que isso. Irmão mais velho que ama Jesus, que busca viver o seu Evangelho, e que busca levar as almas todas para Deus, viu? Olha, aquilo eu não consegui segurar as lágrimas. Não sei se era eu, se era a presença dele que me emocionou, se eram essas palavras tão corretas, né? Que eu vejo que o Evangelho realmente é tudo, né? O Evangelho de Jesus. Daí eu perguntei para ele se era um castigo, então, a encarnação e se somente os espíritos culpados que estavam sujeitos a sofrer as encarnações. Daí ele disse assim, que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, precisa, para que eles possam cumprir por meio, né, de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Aí eu disse assim, olha, que foi Deus então que confiou para mim minha encarnação, para eu cumprir aqui no meio material o que me cabe cumprir. Ele disse, foi. E disse ainda mais assim, né, que é necessária para o bem deles, visto que a atividade, né, que são obrigados a exercer, que auxilia no desenvolvimento até da inteligência. Olha, que nem que eu comecei a falar, né? Que ajuda muito as atividades que a gente exerce aqui, não só para a gente espiar, não só para a gente viver as provas, mas também serve para desenvolver a inteligência, viu? Daí ele disse assim, né, que continuou dizendo, sendo soberanamente justo, Vicentina, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que ele estabeleceu, que diz ele, né? Que disse ele, estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Que nem que diz, não adianta colocar um que nem que os humanos chamam de diabo e o outro que nem que os humanos chamam de anjo. Ele não disse isso, mas foi assim que eu entendi, que não pode colocar um mais avançado que o outro, porque seria injusto. E sendo soberanamente justo, Deus tinha que distribuir tudo por igual, né? Todos os seus filhos. E aí colocou todos no mesmo, que disse ele, ponto de partida, no mesmo ponto de aptidão, né? As mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder, né? E aí ele falou assim que qualquer privilégio, Vicentina, mas qualquer um, seria uma preferência. E toda preferência é uma injustiça. Eu digo, concordo, tem razão mesmo. Olha, quando eu vi que eu já tinha falado,
né? Porque se ele nem pediu minha opinião nem nada, e eu dizendo, e ele fez menção de rir, porque eu tenho essas conversas internas, até pedi perdão de ter interferido, né? De dizer minha opinião. Ele disse, não, pode falar sim. Que isso? Pode falar que aqui a gente é tudo igual, tudo irmão, viu? E eu agradeci a bondade dele, né, que mostrou com essas palavras quanta distância tinha de mim em grandeza espiritual, que olha, que nem diz o meu netinho, tem que mesmo investir todo o tempo da encarnação com alguma coisa boa para merecer chegar até perto da evolução desses espíritos, viu? Daí ele disse assim, qualquer privilégio seria uma preferência. E toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, disse ele, é para todos os espíritos. É apenas um estado transitório, Vicentina. É uma tarefa que Deus lhes impõe, né? Que nem que eu vejo que está mesmo no livro dos Espíritos. Que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar à perfeição, né? Meu neto que sempre fala isso nas palestras dele. E daí São Luís continuou dizendo assim, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Daí ele disse, né, que os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus, né, da iniciação. E são esses que vão acabar gozando mais cedo do fruto dos seus labores. Quando ele falou essa palavra labor, eu até fiz menção de perguntar que labor, que é isso aqui, que é essa palavra labor, que quer dizer. Daí ele disse assim, né, que goza do fruto do seu trabalho, né, das plantações, que quem faz boa plantação, depois tem boa colheita, tudo. Daí ele disse assim, né, para terminar, que disse que antes de ir, porque esses espíritos, olha, eu até sei que eu nem fiz menção de segurar muito ele, né? Só com essa pergunta já me bastou, porque eu fiquei matutando e eu vejo que ele deve ter pegado um pouco na sintonia da vibração do amor dele, né? Que deve ter uma mana, né? Que é uma mana zone, né? Que é uma zona da expansão da área da energia dele é tão expansiva que até deve ter captado, né? O meu pensamento e veio responder, porque eu fiquei com esse questionamento, se é um castigo, a encarnação, tudo. E se é só os espíritos culpados que reencarnavam, que encarnavam e tudo. Daí, né, depois que ele disse que os que desempenham com zelo essa tarefa, né, que transpõe rapidamente e menos penosamente, né, que nem que disse ele, os primeiros degraus da iniciação, e que dizem que goza mais cedo do fruto dos seus labores, né, que é do trabalho deles. Ele disse assim, né, os que ao contrário usam mal da liberdade, né, que Deus lhes concede tudo, retarda a marcha que eles podem fazer, né, e tal seja a obstinação, né, que demonstre, pode prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo, né? Que nem que diz meu neto, você come, né? Pode comer, depois você vai pagar. E além de pagar, se comeu coisa ruim, vai te dar indigestão. E essa indigestão seria um pouco, né? Dessa expiação, um pouco, né? Que digo eu, quem sou eu para dizer, mas até que faz sentido isso, né? Você tem que responder por aquilo que você faz. A gente vê como castigo, mas é só as leis de Deus, né? É, efetuando o amor de Deus nas suas leis, que disse ele, né? São Luís me disse isso. E eu fiquei assim, né? Pensativa, tudo. Fiz menção de ajoelhar, né? Eu com o rosário na mão, ele não deixou. Me deu um abraço, disse que quando eu precisasse, que tivesse uma pergunta assim, né?
no coração ali, presente, me angustiando, que eu podia pensar nele, que ele viria responder. Né? Daí ele disse que até fez uma menção, né, de passar uma mensagem, que se a gente buscasse, eu acredito nele, que se você buscar na tecnologia, no livro, a tecnologia que nem que diz meu netinho do PDF, mas se você buscar também no livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá que São Luís passou uma mensagem dessa, que diz ele, parecida com essa, se não foi essa mesma, né, porque eu, com essa cabeça, já não lembro muito das coisas para reproduzir, né, e que diz que passou em 1859, viu? Que tinha até o título de necessidade da encarnação. Fico feliz, viu? Esta que foi a instrução desse espírito iluminado. Eu já passei aqui mais de uma hora. Olha, quando a gente começa a falar, a gente acha que é importante. Mas a gente tem essa menção de querer ajudar, de querer ser útil, viu? Agradeço você, anjo de luz, por ter permanecido comigo, ter estudado comigo essas palavras tão lindas, que eu sei que eu não sou tão assim, né? Mas na humildade da gente, a gente produz aquilo que a gente consegue, né? Respeitando sempre os maiores, estando disponível para quem, né, precisa mais de ajuda do que dos outros, e ter humildade de pedir tudo. E aí a gente vai, fico feliz, viu? Obrigado, porque eu sei por ter escutado tudo isso, também já fez caridade para mim. Às vezes eu leio um comentário, né, que fazem do trabalho, né, realizado por mim, por Maria de Nazaré, que nem sou digna de falar esse nome, mas por mim, Vicentina, tudo, quando vejo que vocês gostam, ai, me dá uma coisa assim tão boa no coração que quando chega de noite eu oro por vocês, peço por vocês, pela família de vocês, pelos amigos, né, de vocês, que tenha uma vida boa, que tenha força, né, para superar as provas, que perdoe, que quando é mãe, né, que ore pelos filhos, que queira bem as pessoas, viu? E que nunca desista de nada. Se esforce, trabalhe, faça suas orações, que você vai ser sempre, viu? Sempre bem acompanhada dos espíritos de luz. Obrigado. Quer dizer, né, que o meu neto falou que tem que falar direito, e eu falando obrigado, porque escuto muito ele falar. Mas é obrigada, porque diz que eu sei que eu sou feminino quando eu falo obrigado, tem que falar obrigada, né? Eu confundo, não sei, olha que a gente não tem essa humildade de dizer, né? Quando erra, que errou, errei, peço perdão, viu? Não tenha vergonha não de dizer que errou, peça perdão, vira a página e continua. Todo mundo é passivo de erro, viu? Tchau, obrigado. Fique com Deus, anjo de luz.